Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos juntos, reunidos, pensando sobre circunstâncias da vida, situações. Muitas vezes nós pensamos assim, de como podemos aprender cada vez mais, como podemos adquirir conhecimento. Quando a gente vai pensar, a palavra de Deus nos orienta que toda a sabedoria vem do alto. Mas o Senhor usa de todos os meios para nos ensinar. Porque muitas vezes nós nos rastreamos naquilo que nós achamos de nós, naquilo que nós imaginamos de nós, naquilo que nós confiamos na nossa capacidade, na nossa erudição, na nossa bagagem de saber. Nossos cursos, nosso cabedal de informações que temos, os nossos diplomas. E muitas vezes o Senhor usa de uma simplicidade tão grande para nos ensinar e nós não colocamos tudo isso em prática. Nós não vivenciamos tudo isso. E quando a gente pensa seriamente nisso, tem uma historinha bastante interessante de uma pessoa muito sábia e ela orienta, ela ensina aos seus discípulos da onde que ele adquiriu esse conhecimento, onde ele teve estas informações, como que ele conquistou todas estas informações. Mas antes, vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento. Obrigado pela tua graça sobre nós, obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor, um dos seus atributos, papai, é a simplicidade. E o Senhor usa do simples, do básico, do cotidiano para nos ensinar tantas coisas. Obrigado, papai, porque só o Senhor pode fazer isso. Te louvamos, Senhor, porque nós não nos alicerçamos no nosso currículo de informações, no nosso currículo de diplomas, no nosso saber acadêmico, de elevado saber acadêmico. Porque o Senhor, que é o detentor de toda a sabedoria desse universo, a expõe de uma maneira tão simples, tal como teu Filho amado, Jesus, quando presença física aqui na Terra, ensinou-nos tantas verdades, tantos ensinos, tantas lições práticas de viver usando a figura de linguagem parábolas. Algo tão simples, mas tão bem elaborado por aquele que é o Senhor da sabedoria. Obrigado, papai, por esse privilégio. Assim nós oramos gratos, no nome excelso sobre todo nome, o nome de Jesus. Certa vez, um grande mestre, ele estava morrendo e seus discípulos, alguns que estavam ali ao lado dele, assistindo, perguntaram-lhe: mestre, quem foi o seu mestre? Aí ele respondeu: eu tive milhares deles. Se eu tivesse que falar cada um deles, eu levaria anos e anos aqui contando com cada um me ensinou, mas 3 deles foram fundamentais na minha vida. E eu vou te contar. O primeiro deles foi um mendigo. Sim, um mendigo. Certa vez eu me perdi no meu caminho, no deserto, e quando cheguei a uma aldeia, já era muito tarde, estava tudo fechado. Então, eu encontrei um homem que tentava fazer um buraco na parede, estava ali tentando fazer algo. E perguntei onde que eu poderia ficar. E ele me respondeu: a essa hora da noite vai ser muito difícil. Mas se o senhor quiser ficar aqui comigo, se o senhor for capaz de ficar com o mendigo, esteja muito à vontade. E adentrou-se naquele buraco e ali estava lá uma pequena toupaninha, né? Uma pequena casebre ali. E ele acabou ficando ali. Passou esta noite. E ele nota, ele conta, né? Esse mendigo era uma pessoa tão harmoniosa, tão de bem consigo mesmo, apesar da sua circunstância. Eu acabei ficando lá com ele com um mês. Acabou passando um mês. E todo dia ele dizia assim: olha, eu estou indo agora para o meu trabalho, para os meus afazeres, para ver o que eu consigo, né? Para ver se eu consigo mudar essa situação. Eu vou tentando, estou aqui batalhando. Ele ia lá, e quando ele voltava, eu perguntava: conseguiu algo? Consegui algo? Ele respondia sempre assim: hoje não.
mas amanhã eu tentarei novamente. Fé em Deus, eu vou tentar novamente. Ele nunca se desesperava, ele sempre estava feliz. E eu olhando para o mestre falando, né? E eu olhando para mim, eu pensava, eu meditava, eu fazia e tal, por anos e anos, mas tinha momentos em que eu me sentia tão desesperado, tão sem solução, tão sem esperança, tão sem respostas. Aí eu me lembrava daquele mendigo que ele dizia: se Deus quiser, amanhã vai acontecer. Meu segundo mestre foi um cachorro. Sim, um cachorro. Certa vez eu estava com sede, estava me dirigindo a um rio para beber água, e um cachorro também estava lá, indo com sede, se dirigindo àquele rio. E ao olhar para o rio ali, ele viu um outro cachorro, que era a sua própria imagem refletida. E aí ele ficou com medo, aí ele latia, se afastava, ia correndo, voltava, e ele mostrava os dentes, o outro, né, a imagem mostrava os dentes, e ele, num determinado momento, ele olha para a sua necessidade, esse cachorro, a sua sede, sabendo que ali ele estava vendo, ele não teve dúvida, ele foi, se arremessou no rio, se jogou, pá, sobre aquele outro cachorro que ele via. E era meramente a imagem dele, tudo desaparece, ele sacia a sua sede, e eu também saciei a minha, e entendi que aquilo é uma mensagem de Deus para a minha vida. Que devemos dar nossos saltos, apesar dos nossos medos, apesar de todos os nossos receios, nós devemos dar os nossos saltos. Enfrentar, lutar, não desistir, não desanimar. O terceiro mestre foi uma criança, uma pequena criança. Num determinado momento da minha vida, eu cheguei numa cidade, uma pequena cidade, e ali estava uma criancinha bem pequenininha, bem. E ele estava carregando uma vela acesa. E eu fui lá e, mesmo brincadeira, né? Aquela coisa, achei curioso e fui ter com aquela criança e perguntei: foi você mesmo que acendeu essa vela? Ele respondeu: sim, senhor, fui eu que acendi. E eu vi que a conversa podia render. Aí eu perguntei para a criança: houve um momento em que a vela estava apagada? A criança respondeu: sim. E depois houve um momento em que você acendeu ela, não é? Sim. Você poderia me explicar de onde veio essa luz que está na vela? A criança tranquilamente riu, assoprou a vela e perguntou-me: diga-me, para onde a luz foi? Diga-me. Meu ego, tudo que eu tinha de conhecimento, ficou despedaçado ali. Naquele momento eu senti o quão era inútil toda a minha erudição, quanto era inútil todo aquilo que eu julgava saber, e numa simples brincadeira com uma criança, a criança me ensinou tantas lições. E assim é a vida. Nós vimos nessa pequena história que alguém, apesar de ser um mestre dos mestres, né? Aquele que detém todo um saber, num determinado momento da vida dele, ele reconhece que o grande saber, aquilo que mudou significativamente a vida dele, foram três mestres que a vida muito simplesmente mostra. Um mendigo que, na sua batalha, no seu dia a dia, no seu labor diário, na sua sobrevivência diária, ele tinha um fundamento que não permitia que ele se abalasse. Ele confiava em Deus. Ele adquiriu, pela sua vivência, pela sua experiência, de suprir a sua necessidade, ele confiava em Deus, esperava em Deus.
Tanto que a todo momento, toda vez que perguntava, você conseguiu alguma coisa? Conseguiu alguma coisa? Ele respondia, hoje não, mas amanhã, se Deus quiser, sim. Esta confiança de que o Senhor é o Senhor do hoje e do amanhã, naquele mendigo, ele não tinha nenhum saber acadêmico, não era laureado com títulos de mestre, doutor, pós-doctor. Claro que isso é importante a gente buscar, mas a nossa vida não pode estar fundamentada. Né? Eu posso buscar estudo, estudar, sim, muito, mas a minha dependência única é de Deus. E aquele mendigo ensinou esse grande mestre, com todo o saber que ele tinha, que a dependência era de Deus. E ele tinha uma perseverança. Hoje eu não consegui, mas amanhã vou tentar novamente. Não havia desespero nele. Ele sempre estava feliz porque ele sabia em quem ele podia confiar. A outra, o cachorro, deu a esse mestre o ensino do salto da fé. É interessante que é um livro, Temor e Tremor, de Soren Kierkegaard. Muito bacana, muito interessante. É uma mistura de teologia e filosofia. E lá ele fala sobre o salto da fé. Ele faz um panorama naquela ação, quando Abraão vai levar seu filho para o monte, ali para o sacrifício, há um pedido de Deus para isso, ele apresenta 4 possíveis sensações, quatro possíveis sentimentos envolvidos naqueles personagens. Mas ele, no discorrer da sua fala, ele fala desse salto da fé. E eu vejo que nós cristãos precisamos sim ter esse salto de fé. Não estou me atrelando ao conceito teofilosófico de Soren, mas nesse sentido de salto de fé. Não nos acovardarmos diante das circunstâncias da vida, não nos acovardarmos diante das dificuldades da vida, não nos acovardarmos, mas seguirmos em frente, caminhando de vitória em vitória. Porque aquele cachorro, ele ia até lá e tinha medo e voltava, tinha medo e voltava, mas ele precisava enfrentar aquele medo em algum momento. E aí ele vem, salta na água e era apenas uma imagem. Muitas vezes nós ficamos com medo das imagens, temos fantasmas na nossa vida que nos assombram, que causam-nos pânico, não enfrentamos situações, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço, tenho medo, tenho medo, tenho medo. Nós não temos espírito de medo, nós temos espírito de vitória, porque o nosso Deus é o Deus da vitória, o Senhor dos exércitos, é o Senhor da vitória. Podemos sim ter o medo de cautela, o medo de alarme, o medo de buscar sempre segurança, mas não o medo paralisante, o medo que nos estaciona na vida e não nos faz caminhar. E o terceiro mestre, uma criança. E como as crianças nos ensinam. Nós achamos muitas vezes que vamos brincar com uma criança, vou falar assim, a gente vai mostrar para ele que a gente é inteligente, né? Que a gente é sábio, que a gente é isso. Aí a gente faz aquelas perguntas, às vezes, mirabolantes. A resposta é tão simples, tão contundente, tão perfeita. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus nos alerta, né? Nos ensina acerca das crianças, da importância das crianças e o quanto ele, o Senhor Jesus, ama, e ali ele dava as demonstrações claras, né, desse amor às crianças. Foi brincar, né, esse mestre foi brincar com a criança, já que você acendeu a vela, de onde que veio a luz? Ele apagou e falou, para onde que ela foi? Acabou, pronto. Toda a erudição dele, todo o conhecimento dele acabou numa simples brincadeira da criança, numa simples resposta da criança. E muitas vezes Deus faz exatamente isso com a gente. Deus, não vou que ele age como uma criança, mas nesse sentido, sim, ele dá respostas e muitas vezes perguntas tão simples para a gente que a gente quer complicar para responder. A gente não consegue chegar a lugar nenhum.
a gente não responde nada. E a gente precisa aprender tanto. Bastante interessante que lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12, está escrito assim: a sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Eu achei fantástico esta colocação. E diante dessa historinha, desse momento, a sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Reflita sobre isso. Pense em quantas vezes o Senhor deu respostas tão simples, tão práticas, tão singelas, tão objetivas, e a gente se enrolou. Mas quando a gente vai buscar a verdadeira sabedoria, a sabedoria vem do alto, a sabedoria vem do Senhor, e Ele dá de graça a quem a pede. Eu tenho comentado um pouco sobre isso. Que a gente possa buscar sabedoria. Sabedoria naquela pessoa simples. Sabedoria num ato de um cachorro que tem a coragem de dar um salto contra aquele que lhe julgava ser o seu adversário. A sabedoria de uma criança que, com uma pergunta que ela faz, desmonta todo um saber. Que a gente possa refletir e viver de maneira confiante, tal como o mendigo, confiante que o Senhor está no cuidando de tudo. Dar esse salto de fé e crer nas coisas que o Senhor nos ensina da maneira mais simples. Num simples beber água, num simples olhar uma gota de chuva, as gotas de chuva, que a gente possa observar coisas tão simples e que o Senhor nos ensina o valor da vida, o significado da verdadeira vida. Reflita sobre isso, medite, pense. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça refletir seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, sabedoria e discernimento de hoje para todos sempre. Amém. Com fé em nosso Deus, nós nos veremos novamente. Pense nisso. Pense neste que é aquele que nos ensina da maneira mais simples e que nos ama de uma maneira tão incondicional. Pense nisso. Reflita. Um grande, grande abraço a todos. E, com fé em Deus, no nosso Deus, nós nos veremos novamente. Um abração.